A questão da imigração no Brasil está relacionada, dependendo da época, a fatores que podem ser políticos, econômicos e tem também questões sociais, principalmente se nós pegarmos o século XIX. Pensar já no período joanino, né, quando Dom João veio com a corte portuguesa para o Brasil, as guerras napoleônicas, nós vamos ter aí já a vinda de alguns grupos que não chega a ser uma imigração no sentido de formar colônias, ou por exemplo, ele já traz um contingente de chineses para cultivar chá aqui no Rio de Janeiro. Quando as relações entre o Brasil e a França elas são reatadas após a derrota de Napoleão, temos também a vinda da missão francesa, depois a missão austríaca, que são momentos também que vão abrir, além da abertura do comércio também, do Dom João, que vai fazer com que muitos ingleses venham para cá em função do mercado mesmo, de investimento no mercado. Mas ainda não é o que a gente pode chamar de uma imigração no sentido de formar colônias, que isso vai ser mais marcante, mas na verdade na segunda metade do século XIX. Agora, realmente quando começam a ser aprovadas as leis que a gente considera que vão reduzindo a mão de obra escrava no Brasil, como a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico negreiro em 1850, a Lei do Ventre Livre, a Lei de Sexagenários, começa a haver uma redução da oferta de mão de obra escrava, principalmente para a lavoura de café. E em função disso começa um programa realmente sistemático de imigração. Então vai ter aquele interesse em trazer uma população essencialmente europeia, aí já a gente pode falar que tem questões que são sociais, porque há uma questão da construção da nacionalidade brasileira e a formação da população, a população que se desejava naquele momento do Brasil. Então, por uma questão até de sintonia com as teorias raciais, né, ditas científicas da época, teorias que hoje chamaríamos bem claramente de racistas, que estão se desenvolvendo naquela época, há uma preferência por uma imigração europeia. Né? Quem são os contingentes de preferência? Os italianos, os alemães vêm também, mas o italiano era até mais adequado em função da cultura latina, que é mais semelhante com a cultura portuguesa, que já era também a nossa influência. Mais para frente nós teremos a vinda também de espanhóis, portugueses, judeus, e fatores políticos vão favorecer isso. No caso dos italianos e dos alemães, por exemplo, nós temos que pensar que na Europa, no século XIX, está acontecendo um processo de unificação desses países. Então é um processo que é traumático, porque ele é marcado por conflitos, por guerras. Então muita gente deixa seus países de origem procurando um lugar para viver. Isso, o Brasil vai ser um desses alvos de imigração. Então, para o Gobineau, essa ideia de uma mestiçagem não seria, no caso do Brasil, o Brasil não teria solução, a não ser que viessem populações europeias e se mantivesse a sua integridade, por dizer assim, racial, sem mestiçagem, porque o povo mestiço é um povo degenerado, na visão dele. Essa adaptação dessas teorias, aqui criou-se a ideia de mestiço superior e mestiço inferior. Dependendo da mistura, você poderia, ao longo das gerações, ir melhorando a qualidade da população. Então, a nossa imigração na segunda metade do século XIX ela tem esse caráter de branqueamento racial, desembregação, vindo para cá e promovendo esse clareamento, estava libertando o Brasil da questão da negritude. Né? Tem esse caráter racial muito forte. A Primeira Guerra Mundial, né, entre 14 e 18, 1914 e 1918, ela também vai acabar sendo um estímulo à imigração. Em que sentido? Nós temos ali a Europa em guerra, e, por exemplo, populações que naquele período pertenciam ao Império Turco-Otomano, essas populações vão começar também a migrar para cá. Na década de 30, nós temos a questão do fascismo, né, do nazismo na Europa. No caso dos judeus, os judeus começam a procurar também alguns destinos aí para onde emigrar, e o Brasil também vai ser alvo aí, vamos dizer, né? Vai ser o endereço que vai ser procurado por essas populações. Então havia quem fosse contra a continuidade da imigração japonesa e a entrada de judeus também. O documento mostra bem claro uma linguagem que é contra a entrada de judeus. E o contexto da Segunda Guerra é complicado, porque tem a formação do eixo. Alemanha, Itália e Japão são uma aliança. O Brasil ele vai aderir ao lado dos aliados, do lado oposto.
Então essas populações imigrantes no Brasil vão sofrer um período aí bem complicado, de restrição de direitos civis, liberdades individuais, não podia falar o idioma próprio, podia se falar alemão em público, podia se falar japonês, material impresso era apreendido, muita gente era presa simplesmente por ser de origem japonesa ser vista falando o idioma. Então havia um controle muito forte sobre essa população, tanto que nós tivemos campos de confinamento aqui. É claro que não campos de concentração, de extermínio, nada disso, mas no Paraná nós tivemos campos de confinamento de população de origem japonesa, italiana, e era um país, regiões específicas que receberam esses imigrantes, né? Pelo menos em quantidade maior, que você tem até uma visibilidade muito grande. Mas se a gente pensar em imigração em tempos mais recentes, de década de 80 para cá, né, o momento já é outro. Se pegarmos década de 80 até os dias de hoje, a gente já está vivendo aí um movimento reverso, né, ou inverso. Os brasileiros vão estar procurando oportunidades em outros lugares. E a gente ainda recebe, apesar de muitos brasileiros procurarem oportunidades fora, nós ainda recebemos imigração no momento. Nós temos populações hoje que percebemos até no cotidiano, dependendo da região do Brasil, você vê angolanos, né, pessoas de origem africana vindo para cá, então vem se somando, né, a nossa população, dando seguimento a esse processo que é a formação da população brasileira, que é sim uma população diversa, né? Não existe um Brasil, a gente tem Brasis, né? E dentro desses Brasis nós temos aí os imigrantes que, se Deus quiser, vão continuar vindo, serão sempre bem-vindos. Então, e aí a gente tem... Nos últimos 10 anos a América Latina entrou num processo de, digamos, de maior crescimento econômico. Os países passaram a estar vivendo um contexto de maior prosperidade da sua economia, com geração de emprego, uma série de questões, e isso começou a atrair pessoas para cá. E essa imigração, hoje em dia, ela vai se dar principalmente nesse eixo do Atlântico Sul. Você pega alguns países da África, como Gana, Senegal, Moçambique, Angola, etc., que são africanos que estão deixando esses países da África e vindo aqui para a América Latina, em especial o Brasil, e também há uma migração maior dentro do próprio continente latino-americano. Por exemplo, você tem haitianos que vêm para o Brasil, você tem bolivianos que vinham muito para a Argentina por conta da língua, mas porque o Brasil hoje está no processo, né, de um crescimento econômico, uma geração de emprego, principalmente os bolivianos estão vindo hoje aqui para o Brasil também, entre outras coisas. A gente percebe isso de várias maneiras diferentes. Se alguém, por exemplo, começar a andar aqui pelo calçador de Bambu, você vê vários bolivianos lá vendendo várias coisas nas ruas, coisa que não acontecia, por exemplo, há 10 anos atrás. Mas especificamente a questão do Haiti, né, o que atrai esses haitianos para cá no Brasil hoje não é só esse contexto de geração de emprego e de prosperidade econômica do país, mas porque o Brasil também, nesses últimos 10 anos, ele aumentou muito a sua participação, digamos, enquanto mediador de conflitos internacionais, né, tanto na África, mas também em algumas partes da América Latina. E o Brasil, desde 2004, ele é o principal país a enviar forças, né, militares mesmo, para garantir, entre muitas aspas, a segurança haitiana. O Haiti passou por um processo muito grande de instabilidade política, que foi agravada com terremoto, uma série de coisas, e o Brasil hoje ele tem grande parte das tropas da ONU que fazem a segurança, né, do Haiti, tanto de fronteiras quanto de algumas cidades, elas são compostas por soldados brasileiros. Então essa proximidade, né, política entre o Brasil e Haiti fez com que os haitianos, principalmente depois do terremoto lá que aconteceu, se eu não me engano, em 2007 e 2008, eles buscassem refúgio, abrigo no Brasil, porque o Haiti estava completamente destruído, você não tinha condições de emprego, uma série de coisas, então os haitianos vieram pedir asilo no Brasil. O que eu vejo como principal problema desse contexto novo que a América Latina e o Brasil especificamente está vivendo enquanto novo polo de imigração é porque você não tem uma política voltada para esses imigrantes que vêm para cá, né? Você tem, na verdade, a reprodução aqui no Brasil de um outro problema que já ocorre em outras áreas, que são tradicionalmente polos de imigração, como na Europa e nos Estados Unidos, desses novos imigrantes viverem realmente marginalizados, segregados dentro das cidades. Tem um processo de integração maior entre brasileiros e esses imigrantes, e essa falta de uma integração, de uma política realmente que abraça esses imigrantes para cá, ela acaba sendo a porta de abertura, digamos, para problemas como xenofobia. Você tem aí alguns casos que estão surgindo recentemente de violência contra imigrantes, né? Aqui no Rio de Janeiro já teve casos de alunos da UERJ, ou de Angola, que tiveram problemas de violência pelo fato de eles serem estrangeiros e negros ainda, né? Que é uma questão
que coloca problemas raciais também nessa discussão. E se não for feito, né, uma discussão desde agora dessa questão da migração do Brasil, né, desses novos imigrantes que estão vindo para cá, corre-se o risco daqui a 10 anos o Brasil começar a ter problemas como alguns países da Europa têm, ou da América anglo-saxônica, por exemplo, o caso dos mexicanos ou latinos em geral que vivem nos Estados Unidos, ou os turcos na Alemanha, ou, por exemplo, os marroquinos ou argelinos que vivem na França e por aí.